Opa, turma, buenas, boa tarde, Pedro Alcântara aqui com vocês de novo, novamente. Pessoal, hoje eu queria trazer um tema bem fresco do agronegócio, questão assim de essa semana agora, desses últimos dias, trazer e abordar um pouco a questão do produtor endividado, né? O banco que não está te contando tudo. Como assim, né? Eu tô aqui hoje para falar sobre o tema que está na boca do mundo, né, no agronegócio dessa semana, do endividamento rural. A dívida do produtor rural brasileiro hoje, ela já passa de 100 bilhões de reais. Para quem não sabe quanto é 100 bilhões de reais, eu digo, é muito. É muito dinheiro. E isso eu estou falando só de dívida, só do endividamento do produtor rural, dos produtores rurais do Brasil, né? Então, você imagina o montante. Né? Isso, eu não sou eu que estou falando isso aí, né? Isso quem está falando é o meu conterrâneo aqui do Paraná, paranaense, com nome muito bonito, inclusive o nome dele também é Pedro Lupion. Ele é presidente da FPA, né? Que é a Federação do agronegócio ali, né? Do setor agrário lá, a bancada ruralista do Congresso, né? E ele mesmo que está falando isso, já fizeram cálculos, já fizeram reuniões sobre isso, e essa semana, inclusive, ele levou isso para frente no Congresso para tentar negociar algumas legislações específicas. Eles estão levando isso para frente para ver se eles conseguem um abatimento dessas dívidas ou pelo menos renegociação dessas dívidas, enfim, criação de leis específicas para isso. Eu vou trazer tudo aqui para vocês já, né? E o que eu quero trazer para vocês hoje, na verdade, não é só um diagnóstico do tá difícil para mim, tá difícil para o produtor, não é só isso. Todo mundo sabe que está difícil, todo mundo sabe o quão difícil está para todo mundo. O que eu quero trazer são os direitos que o produtor tem, que o banco não te conta espontaneamente, que o banco não vai chegar para você e falar, olha, produtor rural, tua dívida está em tantos mil aqui, está em tantos milhões, e eu posso fazer isso para você, para bater, para ajudar, para diminuir, para renegociar. O banco não vai, porque você tem uma dívida e ele só quer te cobrar, ele só quer receber, né? Assim como qualquer pessoa que tem um crédito, ela quer receber, então ela não vai sair falando, até deveria, né? Na verdade, pela lei, eles deveriam sim oferecer uma renegociação, uma forma mais facilitada de você pagar essa dívida, mas não vão. Lógico que não vão, porque é muito. Imagina, são 100 bilhões de reais, então ninguém vai simplesmente sair dilatando prazo e fazendo tudo isso assim espontaneamente, né? Eu estou aqui vindo com vocês hoje como o primeiro vídeo que eu vou trazer aqui para vocês. Eu sou com muito orgulho, com muita felicidade. Eu sou recém-registrado na Ordem dos Advogados do Brasil agora, aqui na Seccional do Paraná. Hoje eu estou com a minha OAB ativa, então esse é o primeiro vídeo que eu faço para vocês aqui efetivamente como advogado no agronegócio. Eu já atuo como consultor, né, nessa área assim, de agronegócio, mas nunca juridicamente. Então agora eu posso sim atuar juridicamente como advogado, posso falar de boca cheia, que agora sim eu estou representando o time de advogados do agronegócio desse país. E é muito feliz, é muito bacana, é muito gratificante saber isso, né? E hoje eu posso levar o direito para quem trabalha no campo, né? E sem juridiquês, né? E sem enrolação, como eu sempre gostei, né? E apesar de ser um advogado, mas sem o tema de juridiquês que os advogados costumam trazer, né? Primeiro, a gente precisa entender o tamanho desse buraco, dessa dívida, desse endividamento, né? A carteira de crédito rural, né, ela tá assim estressada, né? A carteira de crédito, eu digo, onde você busca o crédito no banco, tá todo mundo estressado, tá todo mundo, né, com a faca na mão, né? Ou seja, algum nível de risco, né, de inadimplência você já tem. Então o pessoal já está com a faca na mão porque sabe que todo mundo vai acabar devendo, mas por que você quer esse dinheiro se você já pegou da outra vez, não está conseguindo pagar aquela dívida e acha que vai conseguir pagar essa? Tá todo mundo assim, né? Esse endividamento chegou já no teto de 123 bilhões de reais já no final de 2025. Ou seja, nós estamos já em abril, já quase em maio, já quase não, hoje já acho que já é maio, né? Não, amanhã, hoje é quinta-feira, amanhã já é maio de 2026, ou seja, a gente já tem aí 4 meses a mais, ou seja, essa dívida já subiu, já deve estar batendo aí, beirando já os quase 130 milhões, né? E uma alta de 71% em pouco tempo. 71% desse endividamento em poucos anos, né? E isso não é um ajuste, isso é praticamente uma crise no agronegócio. Isso não é um reajuste aqui, um reajuste ali, foi uma queda aqui, foi uma queda ali, não. Isso é uma crise. 71% em meio ano, vamos dizer aí, 71% de endividamento em meio ano, isso é uma crise. Mais da metade, 71% dos produtores rurais do Brasil tiveram endividamento em pelo menos meio ano do país. Cara, isso é absurdamente trágico, isso é horrível, né? 15%
de todo o crédito ativo do agronegócio, de todo o dinheiro que está gerando no agronegócio no Brasil hoje, ele está classificado com nível de risco. Então, em cada R$ 7, vamos dizer assim, né? Você tem R$ 7, R$ 1 desses R$ 7 que estão circulando por aí emprestado no campo, está em situação de problema. Então, pensa que a gente só tem, né, R$ 6 aí de 7 que estão circulando, e 1 a cada 7 está com problema, está com dívida, né? A Selic, a taxa Selic hoje, ela já está beirando já os 15%, se eu não me engano, né? No ano, né? Claro, ela já tá mais de 1% ao mês, né? E o custo do plano safra, para quem não conhece, né? Para quem não tem ligação com o agronegócio, o plano safra é onde você tem uma linha de crédito um pouco maior, assim, para o produtor rural, né? Ela subiu em todas as linhas, a Selic, né? E o custo do plano subiu em todas as linhas do plano safra, para todos os níveis de crédito do produtor rural. E já tem estimativas, né? Eu estava dando uma olhada aqui numa notícia aqui, já tem estimativas que indicam, até vou ler ela aqui, ó. Estimativas indicam que isso gerou um custo adicional de 54 a 58 bilhões para o setor produtivo nessa última safra. Ou seja, a última safra a gente está falando de nem 6 meses. Entendeu? Que nem eu falei para vocês, 70%, 71% endividou em menos de 6 meses, ou mais ou menos aí 6 meses. Então a última safra foi outubro, né? Começou em setembro, que foi o plantio, outubro, novembro, dezembro do ano passado e agora os primeiros meses desse ano. Então aí 6 meses aí, bem dizer, foi a última safra. A gente teve uma dívida, um crescimento da dívida de 58 bilhões de reais dos produtores rurais, ou seja, a safra não deu para ser colhida. A gente teve alguma quebra de safra enorme em todos os setores aí nesse último verão aqui no Brasil, né? E o produtor que arrendava a soja, ele tinha uma margem aí, mais ou menos, né, no Brasil, vamos falar aí uma média aí, Brasil, um produtor que arrenda um terreno para plantar soja, ele tem uma margem aí de 27%, né? Isso são dados lá de 2020, na verdade, nesses últimos anos aí não foram levantados muitos esses dados, pelo menos não muito garantidos, né? Mas a gente tem aí uma margem aí de 25 a 30% lá em 2020 do produtor que arrendava terreno para plantar soja. Ou seja, ele ganhava pelo menos aí de 25 a 30% para pagamento dessa dívida. E essa margem caiu para menos de 8%. Né? Agora em 2026 já foi feito um novo estudo agora, e essa que era 25 a 30, hoje já está beirando aí já com estimativas para 8%. Ou seja, a gente perdeu aí 20% em questão de 6 meses de lucro do produtor rural. Lucro não digo, mas de dinheiro que o cara coloca na mesa, né? Dinheiro que o cara traz para si, né? Que ele pode investir, que ele pode comprar terra, que ele pode investir em outro maquinário. Ele perdeu 20% de tudo isso, dos não 20%, né? Ele perdeu mais, mas eu digo, ele tinha 25 a 30, vamos dizer 28%, e agora ele só tem 8%. Então ele perdeu mais, obviamente, para quem é matemático sabe, mas, né, no geral aí foram 20% de queda, né? E você planta, né? Você planta o que você colhe, né? Então, e você paga insumo, paga arrendamento, paga financiamento. Não sobra hoje, dizem que sobra 8%, mas eu duvido que esses 8% sobra. Então você planta, você colhe o que você planta. E se você não planta, você não colhe. Então como é que você vai pagar se plantando e colhendo no cenário perfeito, no cenário ok, tudo beleza, tudo aqui, você vai ter 8%? Dificilmente você vai chegar nessa margem dos 8%, né? Muito difícil. Agora eu queria trazer um tema bem interessante, um tema mais jurídico aqui para vocês e abordar um pouco sobre a súmula 298 do STJ. O que essa súmula diz, né, do Superior Tribunal de Justiça? Ela é a corte mais alta do Brasil, né, na matéria infraconstitucional, na matéria sobre leis, né? Então o que ela decide está decidido, né? E o que ela diz, essa súmula aí, né? Ela diz o seguinte, vou até ler aqui para vocês. O alongamento de dívida originada de crédito rural não é uma faculdade do banco. É um direito do devedor nos termos da lei, né? Então, se a lei te permite ter um abatimento, um alongamento, uma renegociação, isso é obrigatório que o banco faça, isso é obrigatório que o banco exerça, que o banco ofereça para você de forma espontânea, mas não acontece. Mas Pedro, não acontece, o que eu posso fazer? Bom, aí que entra a questão do advogado. Não acontece, deveria acontecer, é aquele campo que a gente está entre o meio político e o meio das ideias. Deveria ser assim, meio filosófico. Deve ser assim, é o meio político. A lei é política, a lei diz, deve ser dessa forma. Mas não é. E o que eu faço? Busque os teus direitos. Então, essa é a função
do advogado, né, no agronegócio. E deixa eu traduzir isso aqui para vocês de uma forma mais clara, né? Até eu mesmo escrevi um texto aqui sobre isso daí para vocês, né? Quando você vai no banco e pede uma prorrogação da sua dívida rural, o gerente pode te tratar como se fosse um favor para você, né? Você chega lá e fala assim, olha, eu quero uma dilação de prazo aqui porque eu não estou conseguindo pagar, então o gerente acha que vai fazer um favor para você, né? Como se dependesse de boa vontade dele, da política interna do banco, de você ser um bom cliente, porque eu sempre tive minhas dívidas em dia, sempre que tem meus boletos em dia, então eu sou um bom cliente, então faz esse favor para mim, né? Vamos, né? Não é bem assim que funciona, vamos ser bem francos. A prorrogação, ela é um direito do produtor previsto em lei. O banco não tem a faculdade de simplesmente negar se você preenche os requisitos. Ele não pode simplesmente falar, não, eu não vou dilatar o teu prazo, não, eu não vou estender para você essa dívida, não, eu não vou estender o prazo aqui para você, não, eu não vou renegociar com você. Ele não pode fazer isso. Se o produtor rural chega no banco e fala, eu não estou conseguindo pagar, por favor, estenda essa dívida para mim, isso é um direito que eu tenho e eu posso fazer isso. O gerente, se ele se negar a fazer, cabe processo e cabe indenização num caso desse. Tá? Só avisando vocês. Então, não funciona dessa forma de faculdade do banco, não. O banco tem que fazer. Tá? E isso muda completamente a posição do produtor rural, né? Na renegociação. Né? Você tem a faca na mão e não é o banco, né? É você que vai pedir, você não vai pedir um favor, é o banco que vai fazer o que a lei manda. Entendeu? Você exerce um direito que você tem e o banco só vai cumprir esse direito, vai cumprir essa lei. Tem um amparo administrativo para isso, o Manual de Crédito Rural. O Manual de Crédito Rural fala especificamente isso. Eu não vou trazer aqui o item específico, mas ele prevê os mecanismos de solicitação formal de prorrogação, né? Assim, vamos dizer, né? Prorrogação, eu digo dilatação de prazo, né? Para quem não sabe, com base em incapacidades de pagamento por frustração de safra, né? Eu tô até lendo o que ele diz aqui, né? Ou condições de mercado adversas, ou seja, você teve uma questão de clima, você teve uma questão climática, você teve uma questão política, você teve uma questão que te deixou endividado aí de uma forma muito rápida. Então, esse manual de crédito rural, ele vai explicar para você, praticamente o estatuto, né? O manual de crédito rural é o estatuto do crédito rural para o produtor rural, entendeu? Então ele vai dizer ali as regras e as formas que você pode ter essa dilação de prazo. Não tem problema, o banco só tem que cumprir, entendeu? E você apresenta o laudo técnico, né? Você faz um laudo técnico da tua plantação, plantei milho, plantei soja, plantei algodão, plantei isso, plantei aquilo em determinado tempo, choveu, eu tive essas adversidades climáticas aqui, não consegui colher, tive uma quebra de safra, né? Então agora eu estou aqui fazendo essa solicitação formal e o banco tem que responder dentro das regras, dentro do prazo, né? O banco tem alguns prazos para responder isso daí e o banco tem que responder, olha, a gente pode dilatar assim, a gente pode dilatar assado, eles não podem falar simplesmente se negar, falar não, eles têm que falar, assim pode, assim não pode, assim a gente consegue, assim a gente não consegue, só que eles não vão fazer isso de forma espontânea, tá? Então só deixando bem claro, o banco não vai chegar para o produtor e renegociar a dívida com o produtor só porque o banco é obrigado a fazer isso, entendeu? Deveria, mas não vai. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui para vocês, hoje é quarta-feira, né? Hoje é quinta-feira, perdão. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril, amanhã é feriado, dia 1º de maio. Os ruralistas no Congresso, a bancada ruralista, ela está se reunindo com o Ministério da Fazenda, lá com o ministro da Fazenda, para negociar tudo isso daí, tentando fechar um acordo e renegociar em escala nacional, né? Essas dívidas de 123, de mais de 100 milhões de reais, tá? Tem um projeto de lei que está em tramitação no Senado já, né? O PL 5.122 de 2023 ou 2024, agora não lembro se é 23 ou 24, mas é o 5.122, PL 5.122, se alguém quiser pesquisar aí. Ele prevê que a linha especial de renegociação usada no Fundo Social, né, do pré-sal, lá daquela questão, lá no pré-sal, quando eles criaram o pré-sal, com juros de 3,5% e 7,5% por ano, né, que a bancada quer isso, ela quer esses juros, né, de 3,5% a 7,5%, lá da época que foi criado o pré-sal, lá em 2008, 2006, sei lá, por aí. Então que foi estipulado essa linha de juros, né, para o pessoal que trabalhava no pré-sal, para as empresas que iam trabalhar diretamente ou indiretamente ligadas ao pré-sal, e que isso poderia ser
efetivado. Então, eles querem isso também para o agronegócio. A bancada ruralista está brigando para isso, para pelo menos tentar diminuir o endividamento, porque hoje as linhas de crédito e os juros estão absurdamente altos. Que nem eu falei, a taxa Selic já está em 15% ao ano, então você imagina que está subindo exorbitantemente o juro para o produtor rural, né? Porque o produtor rural paga o mesmo juro praticamente de quem tem uma linha de crédito urbana, entendeu? Só que um pouco mais dilatada, às vezes. Deveria ser, né? Mas às vezes acaba não sendo nem dilatado. Enfim, estou aqui trazendo para vocês que vocês têm esse direito, que vocês têm essa vantagem perante o banco, entendeu? E o governo, por outro lado, propôs renegociar até 81 bilhões de reais, ou seja, aí nem 80%, nem 80%, né? Vamos dizer que 60%, 70% aí, que eles se propuseram a renegociar, e os juros entre 6% e 12%. Foi uma contraproposta que o governo fez, que o Ministério da Fazenda já fez agora, comecinho dessa semana, de oferecer juros de 6% a 12%. Não melhora muito, melhora ali um cadinho, né? Só um cadinho, né? Cobrindo pelo menos aí mais de 100 mil contratos, né? Vamos dizer, né? Diz aqui, pelo menos eu tô até lendo alguns trechos aqui, que diz que esses 81 bilhões de reais cobrem pelo menos 100 mil contratos hoje do agronegócio. Eles escolheram alguns, estipularam alguns contratos que eles querem, algumas empresas específicas que eles querem fazer uma dilatação, os amigos dele ali, vamos dizer, e falaram que não, essa daqui a gente pode renegociar, agora o resto não. Aqui, ó, banana para vocês escolhem quem vocês querem renegociar a dívida, e eu sou obrigado a aceitar. Então a bancada ruralista provavelmente não vai aceitar, espero eu, né, que não vai aceitar, que bata de frente e fale que não, ou é tudo ou é nada, porque já estamos em crise, entendeu? Então não tem essa de fazer, para esses eu faço, para esses eu não faço. Enfim, né? Isso sou eu que estou falando, tá? Essa parte sou eu que estou falando. E esses juros de 6% a 12% que o governo ofereceu, não está em vigor ainda, mas o governo ofereceu como contraproposta, ele abrange os contratos que entram em inadimplência entre julho de 2000, que entraram, né, em julho de 2024 e abril de 2026, ou seja, agora até esse mês aqui. Ou seja, são para os novos produtores rurais, os antigos que estão com dívidas mais antigas, foda-se, esses estão fodidos mesmo, então não vai ter um abatimento de juros, de acordo com o governo, são só para esses novos produtores, os recentes, e o governo propôs oferecer de 6% a 12% de juros, até esses 81 bilhões dessas empresas que têm contrato nesses últimos 2 anos aí. Eu acho injusto, mas enfim, fazer o quê? Eles estipularam o que eles quiseram e nós temos que aceitar. Negativo. Negatofs. E a disputa agora é sobre os juros, né? E, enfim, sobre o valor do juro, que um quer de 3,5% a 7,5%, o outro quer de 6% a 12%, enfim, vai ficar nessa disputa, nesse impasse aí, eles vão ter que fazer uma negociação. Provavelmente a gente chegue aí nos 6%, entre 5% e 8%, que seja, já tá pelo menos, não tá excelente, mas tá bom, né? Vai ficar nem para mim, nem para você, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Essa negociação aí, ela garante que o Sul e o Sudeste também aproveitem, né? Não só o pessoal lá do Centro-Oeste, que tem uma dívida rural um pouco maior, né? E a proposta do governo deixa essa região meio descoberta, assim, porque a gente aqui tem uma linha de crédito um pouco menor que a deles, né? Que o pessoal do Centro-Oeste, que essa região a gente fica meio descoberto. Mas, de certa forma, abrange a gente também, né? Apesar de ser uma dívida um pouco menor, abrange a gente também, né? E o que isso significa, né, para o produtor rural, né? Significa que tem uma janela de renegociação aqui, que vai ocorrer aqui agora, se valer ou não valer, se for lá para frente, né? Eu digo, a gente está em negociação, então na negociação sempre tem aquela questão, então vai ser juros de tantos por cento, sei lá, de 4% a 8%. Então, beleza, vamos valer isso daí. Então, quem quiser entra nesse juro de 4 a 8, de repente, mês seguinte, eles resolvem sentar e negociar de novo, falar, não, esse juro não está valendo muito, vamos negociar aí, eu quero subir um pouco, porque eu falei que ia fazer de 4 a 8, mas eu não quero. Aí eles vêm e fazem de 6 a 10%, por exemplo. Então, quem pegou desses 4 a 8, porra, beleza, abriu essa janela aí, sei lá, para o seu temporal aí de 1 mês, pode ser vantagem para alguns produtores, ou pode não mexer muito na dívida dele, mas para uma renegociação, você conseguir pegar uns juros mais baixos e de repente renegociar, abre-se uma janela aí para você, produtor rural, né, para o próprio produtor rural tentar, né, ficar de olho nisso daí, ficar bem esperto com isso daí, com essas notícias sobre crédito rural. Isso é bem interessante. Tem também, dentro disso, né, um programa que é o Desenrola Rural, que eles estão chamando. É um programa novo, né, e que ele viabilizou
440 mil contratos de acordos, né, de dívidas, né, que ele renegocia, mais de 35 bilhões de dívidas até fevereiro de 2026, para quem tem dívidas, né, até fevereiro de 2026, né, e ele é mais para quem trabalha, é mais para agricultura familiar, é mais para quem tem um crédito um pouco menor. Ele serve basicamente para produtores assim um pouco mais menos endividados e que peguem uma linha de crédito um pouco mais baixa, né? E é um programa, se você quiser também entrar, que é o Desenrola Rural, que chama-se, né? Para quem tem uma dívida um pouco menor, para quem pega um pouco menos de crédito. Então vale bem a pena. Eu só estou falando isso para vocês porque já existe um programa, mas eu estou falando aqui, o tema central do vídeo aqui é sobre dívidas absurdamente grandes, sobre milhões de reais de crédito. Então aqui, mas tem esse programa também para quem quiser, que é bem interessante para o produtor, para o menor produtor, né? Que geralmente é quem gira o Brasil, né? Geralmente é quem gira o Brasil, mas de qualquer forma aqui o vídeo é mais falando um pouco mais sobre questões um pouco maiores, aí, peixe grande, vamos dizer assim, né? E para os casos mais graves, né? Que tem muitos casos graves por aí, existe uma recuperação judicial. Você pode ser, ou né, que nem eu falei aqui no último vídeo, a recuperação extrajudicial. Não estou conseguindo pagar minhas dívidas, não estou conseguindo pagar as minhas contas. Eu não consigo essa linha de crédito aqui, eu não entrei na janela com a linha de juros mais baixo. Os juros não abrangem o meu caso, os juros não me ajudam. Os juros que estão querendo propor para mim aqui não vai me ajudar, eu vou continuar endividado. Você tem a questão da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial, como eu falei aqui no vídeo anterior. Também é um tema bem interessante, né? E provavelmente, se você for um produtor rural que está endividado e quiser fazer uma recuperação extrajudicial, você vai ter um favorecimento, você vai ter um mecanismo a teu favor, porque você vai ter ali negociar a dívida com deságio, vamos dizer assim, com pessoas que desavenças tuas, né? Pode chegar a 60%, 70%, até 90% em alguns casos de juros. Então você tem um caso porque você está devendo, então você tem taxa de multa, você tem taxa de multa moratória, multa por inadimplemento, você tem multa por descumprimento de contrato. Então chega aí a valores absurdos. E você fazer uma recuperação extrajudicial, você está conseguindo aí fazer a teu favor, você está conseguindo um ponto a teu favor, porque você não vai pagar juros, você não vai pagar multa, você não vai pagar nada disso, entendeu? Juros talvez você pague um pouco, mas multa provavelmente não, né? A cultura da soja no país, hoje, ela concentra a maior parte dos pedidos de recuperação judicial rural no Brasil. Hoje, as empresas de soja, que trabalham com soja, atuam bastante na recuperação judicial no agronegócio. Então, né, o Mato Grosso é o país que lidera tudo isso daí, né? Isso não é fraqueza, né? Isso demonstra que tá todo mundo tentando pagar sua dívida, né? Mas isso vem muito daquela questão, eu já fiz vídeo aqui no canal sobre a moratória da soja, sobre dívidas que ocorreram depois dessa moratória da soja, enfim, é um tema bem complexo, mas é bem interessante. Então, para quem trabalha com a soja, isso é um tema bem relevante, né? Então, por isso que a gente tem bastante dívida nessa região. Então, assim, resumindo, né, que você precisa saber, só para encerrar o vídeo aqui, porque ele já está ficando enorme. Primeiro, a prorrogação de dívida rural é um direito do produtor rural, é um direito seu, do produtor, que não é um favor que o banco faz. A súmula 298 do STJ é clara, não é um favor do banco, é um direito do produtor rural estender, dilatar prazo, renegociar a dívida rural, tá? Ponto, não se fala mais nisso. Segundo, tem um amparo administrativo pelo MCR, para formalizar esse pedido num laudo técnico, ou seja, você tem que ter um laudo. Choveu, deu chuva de granizo, deu geada, tive um advenso climático, enchente, questão política, guerra, escambau, alta do dólar, tudo isso você vai colocar ali, você vai fazer um laudo técnico, vai colocar ali, vai pedir essa dilação, vai apresentar para o banco, vai falar, olha, eu tive uma quebra de safra por causa disso. Né? Claro, você não vai falar, não estou conseguindo pagar minha conta porque eu gastei muito aqui. Isso também não vale. aí é vergonhoso, né? Terceiro ponto, se o banco negar ilegalmente, dá para judicializar através de uma tutela de urgência. O que é uma tutela de urgência? Você conseguir de uma forma mais rápida o teu direito. O banco se negou. Você fala assim, me negou? Então tá bom, tá aqui, ó. Vou entrar com uma ação, uma tutela de urgência falando, banco, você não pode se negar, renegocie minha dívida, por favor. Em pouco tempo o banco vai ser obrigado a fazer isso, porque o juiz vai mandar, não vai ser nem você, nem o banco, vai ser o juiz, vai mandar o banco fazer por conta de lei e o banco vai ter que fazer, entendeu? Então depois discute-se, depois no processo discute se podia ter feito isso, se não podia, tal, mas primeiro o banco vai fazer. Ponto, acabou. Quarto, né, acompanhar o PL
5.122 lá de 23, 24, acho, 2023, no Senado, né? Isso é uma janela de renegociação. O produtor rural ele tem essa tarefa de casa, que ele tem que acompanhar esse PL, as notícias desse PL, porque pode abrir uma janela temporal aí de renegociação de dívida e ele pegar uns juros mais baixos. Então, isso é um ponto bem importante, né? Para o produtor rural ficar ligado. E para quem trabalha no agronegócio, avisar isso, né? Quinto ponto, a recuperação judicial não é o fim do negócio. Se você precisar fazer uma recuperação extrajudicial ou judicial, você não está no fundo do poço, você não está nada, você está ali na tampa do poço, abrindo a tampa. Entendeu? Abrindo a tampa e estão olhando, você está falando, se não der certo, eu me jogo, entendeu? Mas vai dar certo, vai dar certo. É você abrindo a tampa falando, olha, tem esse poço, entendeu? Mas você não está no fundo dele, você está ali pensando se vai ou não vai, entendeu? A recuperação judicial está ali. Usa a recuperação judicial antes da dívida virar uma execução, né? Você pode usar, estou em dívida, ainda não tenho execução, ainda não fui executado, faz a extrajudicial, faz a recuperação judicial, entra nisso e não pensa duas vezes. Cai de cabeça na recuperação. Dívida e produtor rural abre margem para fazer a recuperação extrajudicial. E eu adoro isso, eu acho muito interessante. Porque é bom para todo mundo recebe, o cara que está devendo paga de uma forma melhor. Enfim, não é feio fazer isso, é até bonito. Eu já falei aqui no vídeo anterior. O produtor brasileiro, ele alimenta o mundo. Já falei aqui em outros vídeos também sobre a porcentagem de pessoas do mundo que a gente alimenta, de população. E ele merece saber quais são os direitos que ele tem aqui dentro do país dele. Se o vídeo ajuda um produtor rural, você, por favor, fale para ele, né? Leve para ele o conhecimento. E lembrando, sempre procure um advogado especialista no agronegócio para tratar sobre o assunto de vocês do agronegócio. Beleza? Valeu? Fico por aqui, falei bastante já. Quase meia hora de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Namastê. Falou!